Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ler 2 Reis, capítulo 15 e 16, e vamos ler também Provérbios 22, ok? Vamos falar com o Senhor primeiramente. Deixa eu passar aqui a câmera, pronto. Vamos falar com o Senhor? Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nos aproximamos de Ti, da Tua Palavra. Obrigado, ó Deus, por termos diariamente este compromisso de ler e refletir na Santa Escritura. Te agradecemos porque a cada dia o Senhor tem nos ajudado a manter a rotina. É verdade que não é fácil, há muitos obstáculos, nem sempre, ó Deus, nossa própria natureza, nossa saúde coopera para a gente manter, mas o Senhor tem nos ajudado e a gente agradece muito por isso, porque nos faz bem, porque glorifica o Teu nome e tem nos capacitado para a obra do Senhor. Te agradecemos e pedimos que o Senhor nos abençoe mais uma vez nessa leitura de hoje. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então vamos à leitura. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Amazias, seu pai, havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Então aqui nós já avançamos bastante na leitura dos dois livros dos reis, né? Especialmente este segundo livro, que tem uma mudança frequente de reinados, né? Então é difícil a gente guardar os detalhes de cada um deles, né? Mas a gente observa aqui esse rei, o Azarias, ele reina durante 52 anos, quer dizer, se não me engano, até agora, se não é o maior reinado, é um dos maiores, né? Fez o que era reto, mas como diz o versículo 4, ainda manteve os lugares altos, resquício da idolatria dos cananeus. O Senhor feriu o rei e ele ficou leproso. Até o dia da sua morte, morava numa casa separada. Jotão, filho do rei, era responsável pelo palácio e governava o povo. Quanto aos demais atos de Azarias e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Azarias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Pensando aqui, né, rapidamente, é até possível que ele tenha vivido mais, embora fosse leproso, justamente por não ter se metido em tantas enrascadas, né? Não ter se envolvido em guerras, enfim, isso certamente preservou sua vida. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, reinou sobre Israel em Samaria durante 6 meses. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, atacou-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Zacarias, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Esta foi a palavra que o Senhor falou a Jeú. Os seus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. E assim aconteceu. Então, esse homem, Zacarias, ele é o quarto da sequência das gerações de Jeú, que foi aquele homem usado por Deus para acabar lá com a descendência de Acabe. Acabar com a descendência de Acabe ficou interessante, né? Mas, enfim, ele, então, durou apenas 6 meses, né? Houve conspiração contra ele
e um outro homem que não é da descendência mais de Jeroboão, aquele lá, enfim. Vocês já entenderam, creio que vocês já entenderam isso, né? O reinado de Israel não segue uma sequência genealógica, senão aqui no caso de Jeú, um ou outro que teve o seu filho como sucessor, mas não era comum no Reino do Norte. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 39º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Manaém, filho de Gade, foi de Tirza a Samaria, atacou Salum, filho de Jabes, matou-o e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Salum e a conspiração que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Saindo de Tirza, Menahem destruiu a cidade de Tifsa e todos os seus moradores, bem como toda aquela região, porque não abriram o portão da cidade. Ele a devastou, até rasgou o ventre de todas as mulheres grávidas. Então foi um homem terrível, né? Ele teve um reinado aí muitíssimo breve, mas conseguiu fazer um grande estrago. Versículo 17. Desde o 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel e reinou 10 anos em Samaria. Fez o que era mal aos olhos do Senhor durante todos os seus dias, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Então Pul, rei da Assíria, veio contra a terra e Menahem lhe entregou 34 toneladas de prata para que este o ajudasse a consolidar o seu reino. Para pagar ao rei da Assíria, Menahem exigiu dinheiro de todos os poderosos e ricos em Israel, 600 gramas de prata por cabeça. E assim o rei da Síria deu a volta e não se demorou ali na terra. Quanto aos demais atos de Menahem, a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Menahem morreu e Pecaía, seu filho, reinou em seu lugar. Então, comprou a sua liberdade, a sua vida do rei da Síria, né? Foi um reinado de 10 anos apenas, que aconteceu com a ajuda aí, vamos dizer assim, desse imposto que ele colocou sobre os ricos, né? Essa taxação aí garantiu a ele esse reinado aí diante da Assíria. Você percebe que a Assíria nesse período era muito grande, poderosa, vez ou outra está cercando Israel, enfim, e é justamente esse povo que a quem Deus vai entregar Israel, o reino do norte, mais adiante. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar. E reinou sobre Israel em Samaria 2 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Peca, seu capitão, filho de Remalias, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, na fortaleza do palácio real, juntamente com Argobe e com Arié, com Peca. Estavam 50 homens dos gileaditas. Peca o matou e reinou em seu lugar. Quanto aos demais atos de Pecaías e a tudo que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Percebe que agora está falando de vários reis de Israel. E por quê? Porque nesse período está lá o reinado de Azarias, se eu não estou enganado o nome aqui, que é vários nomes, né? Que reinou 52 anos, que a gente viu no começo do capítulo. Então deu tempo de muitos e muitos reis passarem por Israel. Às vezes 1 ano, às vezes 6 meses, ou 10 anos, enfim. Então são muitos reinados picados no Reino do Norte. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Então esse teve um reinado mais longo. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer.
Nos dias de Peca, rei de Israel, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, veio e conquistou Ijon, Abel, Bat-Maac, Janoa, Quedes, Azor, as regiões de Gileade e da Galileia, toda a terra de Naftali, e levou seus habitantes para a Assíria. Olha aí, a incursão da Assíria foi bem intensa nesses dias de Peca. Aquela região norte de Israel, chamada de Galileia, e há profecias, inclusive a gente vai ver no livro dos profetas, e quando Jesus vem, também ele vem como luz. Como é que é o texto? Estou tentando lembrar o texto aqui, se alguém quiser lembrar, pode colocar. Se alguém lembrar, coloca nos comentários, mas fala que veio a luz para a Galileia dos gentios, tem essa expressãozinha, que Jesus é a luz que brilha naquelas trevas, uma região que chama Galileia dos gentios. Por quê? Porque aquela região norte de Israel foi muito devastada pela, pela proximidade com reinos pagãos, né? E isso mesmo depois que Israel foi para a Síria, de lá nunca mais voltou. Aí o Reino do Sul foi para a Babilônia, aí voltou, reocupou a terra. Mesmo assim, aquela região norte foi muito afetada, né? Por isso que os galileus não eram bem vistos pelos judeus lá da Judéia, que é a região sul. Mas vamos continuar. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, atacou e o matou, e reinou em seu lugar no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Bom, eu posso ter me enganado em relação à questão de qual rei em Judá está reinando nesse período, tá? Posso ter me enganado aqui. Porque fala aqui de Jotão. Mas Jotão é o próximo que vai falar ali embaixo. Bom, é que eu não estou com a planilhinha, né, dos reis para acompanhar. Mas enfim, é alguma coisa próxima disso. Quanto aos demais atos de Peca e a tudo o que fez, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. No segundo ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Uzias, seu pai, havia feito. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Jotão construiu o portão de cima da casa do Senhor. Quanto aos demais atos de Jotão e a tudo que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Naqueles dias o Senhor começou a enviar, olha só, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Observe o detalhe, o Senhor começou a enviar o rei da Síria e o Peca, que era rei de Israel, contra Judá. Jotão morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, na cidade de Davi, seu pai. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Agora o reinado de Acás, de Judá. Capítulo 16. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, ao contrário de Davi, seu pai. Andou no caminho dos reis de Israel e até queimou o seu filho como sacrifício, segundo as abominações dos gentios que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel.
também sacrificou e queimou incenso nos lugares altos, nas colinas e debaixo de toda árvore frondosa. Então, Acais foi terrível para Judá. Fez uma das coisas mais abomináveis, que era sacrificar o seu próprio filho como um sacrifício aos deuses, uma prática comum daqueles povos pagãos, sacrificar seus próprios filhos. Bom, ele infelizmente não foi o único e talvez não tenha sido o pior, porque a gente vai ver um rei que foi pior do que Acaz. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para lutar contra ela. Cercaram Acaz, mas não conseguiram derrotá-lo. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria e expulsou dela os homens de Judá. Os sírios foram para Elate e ficaram morando ali até o dia de hoje. Acaz enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, dizendo: Eu sou seu servo e seu filho. Venha me livrar do poder do rei da Síria e do poder do rei de Israel, que se levantam contra mim. Então Acaz manda uma carta para o rei da Assíria, pedindo ajuda contra o rei da Síria e de Israel. Só para você não confundir. Tinha a Síria e tinha a Síria. Síria e a Síria. Acaz, de novo, Acaz pegou a prata e o ouro que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real e mandou de presente para o rei da Síria. O rei da Síria lhe deu ouvidos, subiu contra Damasco, tomou-a, levou o povo para Quir e matou Rezim. Então o rei Acaz foi a Damasco para se encontrar com Tiglat-Pileser, o rei da Assíria. Ao ver ali um altar, enviou ao sacerdote Urias o modelo do altar e a planta segundo a qual tinha sido feito. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acaz havia ordenado de Damasco. O sacerdote Urias fez isso antes que o rei Acaz viesse de Damasco. Quando o rei voltou de Damasco, viu o altar, aproximou-se dele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de cereais, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. O altar de bronze que estava diante do Senhor, ele o tirou da frente do templo, do lugar entre o altar dele e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. O rei Acaz também ordenou ao sacerdote Urias, dizendo: Use este altar grande para o holocausto da manhã, para a oferta de cereais da tarde, para o holocausto do rei e a sua oferta de cereais, e para o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de cereais e as suas libações. Todo o sangue dos holocaustos e todo o sangue dos sacrifícios você deve aspergir nele. Mas o altar de bronze ficará para minha deliberação posterior. Quer dizer, Acaz quis mexer em tudo, né? Inclusive no templo, na organização dos itens, mudou o altar de lugar, construiu um altar novo para ele. Quer dizer, uma bagunça sem tamanho, né? E o sacerdote Urias fez tudo como o rei Acaz lhe havia ordenado. Aí você me pergunta, mas peraí, não tinha profeta nessa época? Não tinha... Ninguém vinha falar para ele que ele estava errado e tal e tal? Sim, com certeza tinha profetas e o Senhor levantou vários profetas para ministrar a sua palavra e chamar tanto o rei como o povo ao arrependimento. Tá? Esses livros de reis, de crônicas, eles falam sobre alguns profetas, mas é bem pouco, né? O que a gente vai saber, vai tomar conhecimento melhor das palavras que Deus dava aos profetas, vem realmente através dos livros proféticos, que a gente vai ver posteriormente. O rei Acaz cortou os painéis dos suportes e tirou as pias que estavam em cima deles.
Pegou também o mar de fundição e o tirou de sobre os touros de bronze que estavam debaixo dele, e o pôs sobre um pavimento de pedra. Também por causa do rei da Assíria, retirou da casa do Senhor a estrutura coberta para uso no sábado, que tinha sido construída no templo, e a entrada real pelo lado de fora. Quanto aos demais atos de Acais e ao que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Acais morreu e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Ok? Bom, 2 capítulos aí bem cheios, né? Bastante transição entre os reis de Israel e aí o reinado de Acais, um reinado idólatra, né? Um homem realmente que não honrou o cargo que tinha diante do Senhor. Agora, Provérbios 22. É isso mesmo? Fiquei agora na dúvida. Deixa eu dar uma confirmada aqui, ó. Isto, Provérbios 22. Então vamos lá. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Nós vivemos num período em que ter dinheiro é mais importante do que ter honra, do que ter um bom nome, do que ser respeitado. Mas, da perspectiva de Deus, o dinheiro é muito menos importante. O mais importante é a gente ter um bom nome, a gente ter uma boa reputação, é a gente ser honrado e respeitado por virtudes, pelo nosso compromisso com Deus. O rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez tanto um como o outro. Esse é um versículo aqui também importante dentro dessa perspectiva, né? De finanças, de riqueza, de pobreza, de prosperidade. É claro que há responsabilidade daqueles que conseguiram muito dinheiro, eles fizeram algo para conseguir. Aqueles que têm pouco dinheiro, eles fizeram algo para ter pouco dinheiro também. Existe vamos dizer, uma coerência entre o modo de vida de uma pessoa com o nível de recurso, de patrimônio que essa pessoa tem, né? É claro que tem muita riqueza que vem por meio de herança, né? Alguém que não teve, não tem recursos dos pais ou de herança e tal, acaba tendo maior dificuldade, né? Mas o que esse versículo está nos dizendo é que, em última instância, é o Senhor quem faz de alguém rico ou pobre, né? Tem pessoas que desejam e trabalham para se tornarem ricos a vida inteira e nunca vão conseguir. E pessoas que buscaram viver uma vida simples, sem tanta ganância, e por alguma razão se tornaram ricos, ou por causa de herança, ou algum patrimônio, alguma doação, alguma coisa. Então, o ponto é que Deus está no controle de tudo isso, tá? A gente deve continuar fazendo a nossa parte, trabalhando com dignidade, mas sem essa preocupação de nos tornarmos ricos, e sim preservarmos o melhor que pudermos, atitudes santas, atitudes honradas, né, que agradem ao Senhor. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são riqueza, honra e vida. Olha que interessante. Há casos em que essa postura humilde diante do Senhor resulta em bênçãos materiais também. Deus pode abençoar materialmente.
aqueles que vivem de maneira que o agrada. Ele vai fazer isso com todos? Não necessariamente. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer guardar a sua vida, afaste-se deles. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse versículo aqui, ele é muito usado no contexto de criação de filhos, né? Eu queria fazer uma observação aqui. Perceba que, embora eu já venho desde o capítulo 10 falando, né, que nós estamos aqui diante de provérbios bastante aleatórios, mas em alguns momentos tem uma certa temática, uma certa sequência de provérbios que seguem uma temática parecida. Então observe que desde o versículo 1 aqui nós percebemos alguma coisa relacionada à riqueza, dinheiro, prosperidade. No 1, no 2, o 3 não fala diretamente de riqueza, prosperidade, finanças, mas fala sobre prudência e aquele que vê o mal se esconde, ou seja, acaba não sendo prejudicado, né? O 4 de novo fala de riqueza. Aí o 5 nem tanto, fala do caminho perverso, que é perigoso e tal. E aí vem o versículo 6 que fala da educação de crianças, e o 7 novamente volta a falar de riqueza, né? O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo do que empresta, e assim ele vai falando. Aí o 8 fala de semear e colher, o 9 fala de generosidade, enfim. Então, o que eu quero destacar aqui? Que às vezes a gente lê esse versículo, Provérbios 22:6, completamente isolado do contexto. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ora, de que caminho esse versículo está falando? Qual é o caminho que nós devemos andar junto com a criança, ensinar a criança a andar para que ele nunca se desvie? É o caminho do Senhor? Sim, certamente é o caminho do Senhor, né? Não seria recomendado um caminho diferente, né? Mas de modo mais específico e objetivo, o caminho que a criança deve ser ensinada é este que está sendo traçado aqui neste capítulo e ao longo de todos os provérbios, né? Perceba que o livro de Provérbios ele tem recomendações e instruções sobre a nossa vida religiosa. Sim, digo vida religiosa no sentido realmente de adoração. Em alguns momentos sim, mas a 90 e tantos por cento do livro é sobre a vida comum. O dia a dia, a maneira como nós lidamos com as pessoas, como nós nos protegemos do mal, como nós lidamos com recursos financeiros, prosperidade, trabalho, enfim, virtudes, uma série de coisas que não dizem respeito necessariamente à vida do cristão, mas a uma vida prudente para qualquer tipo de pessoa. Por isso que Provérbios é um livro tão evangelístico, né? Porque ele trata de recomendações e virtudes para todas as pessoas, até de qualquer religião. As pessoas que seguirem esses modelos que estão sendo ensinados aqui vão ser muito beneficiadas, entende? Bom, resumindo aqui para não me estender demais, tá? Quando esse versículo diz, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele, esse versículo não está prometendo, perceba, que quando você ensina a criança uma vida religiosa, uma instrução com a instrução bíblica, uma vida de adoração, de oração, de louvor, de aprendizado da palavra, etc, 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 que ela necessariamente não vai se desviar. Não é uma garantia de que essa criança é salva e continuará seguindo esse caminho de salvação, de fé em Cristo. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas se frustram, passam a vida inteira, né, trabalhando, e devem fazer isso, para que seus filhos jamais se desviem do caminho do Senhor, né, do caminho de salvação, de santidade, de pureza, de fé em Cristo. Só que lá, para as tantas, elas acabam
se desviando. E aí olha para esse versículo, peraí, esse versículo mentiu para mim. A palavra de Deus não foi correta. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance e o meu filho se desviou, e meu filho não está no caminho do Senhor. O que aconteceu? Então, eu entendo que uma constatação como essa é uma constatação errada, fruto de um entendimento equivocado das Escrituras Sagradas, entende? De uma interpretação errada do texto. O texto não está falando sobre salvação. O texto não está falando sobre a fé em Cristo, tá? No meu ver, esse versículo está dizendo: ensine a criança em que caminho? No caminho de retidão, no caminho de honestidade, no caminho de zelo por uma vida honrada, de boa reputação, etc, etc, etc. Uma série de ensinamentos relacionados à vida comum. Uma criança que cresce vendo os seus pais e sendo ensinada nesses caminhos de honestidade, de prudência, de justiça, de contentamento com as coisas, etc, etc, muito provavelmente ela nunca vai se desviar disso. Entende? Quando fala que quando for velho não se desviará dele, é uma promessa em relação à criação da criança nos parâmetros de uma vida correta. Lógico, não é uma promessa de que a criança não vai ser pecador, não vai fazer bobagem, não é isso. Mas, muito provavelmente, a criança que ela cresce vendo os seus pais e sendo ensinada nesse caminho de retidão, ela provavelmente vai permanecer nesse caminho de retidão, mesmo que eventualmente ela não seja uma serva de Deus, no sentido de crer em Cristo, de viver uma vida piedosa junto ao povo de Deus na igreja, cultuando, etc, etc, etc. Tá bom? Bom, não sei se ficou tão claro. Se não ficou tão claro, deixa aí nos comentários, aí eu tento esclarecer em outro momento, tá bom? Vamos continuar? O rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. O que semeia a injustiça, colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com os pobres. Mande embora o zombador, e com ele se irá a discórdia. Cessarão as discussões e a vergonha. Quem ama a pureza do coração e é habilidoso no falar, terá a amizade do rei. Os olhos do Senhor preservam o conhecimento, mas ele subverte as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Cova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. A tolice está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Quem oprime o pobre para enriquecer a si, ou o que dá presentes ao rico, certamente empobrecerá. Percebeu? O capítulo inteiro, tem mais ainda, não está falando sobre fé em Jesus, mas está falando sobre essa vida correta, essa vida boa. No versículo 15, que fala de criança de novo, fala que a tolice está ligada ao coração da criança. O que o texto bíblico, então, está recomendando? Que se trabalhe para que, por meio do ensino e por meio da vara, né, a criança se afaste da tolice e viva um caminho de prudência, certo? É esse o objetivo do texto bíblico, nesse texto bíblico, né? Em outros textos, obviamente, a gente vai ver sobre a fé em Cristo, mas não é isso que o texto está dizendo aqui. Então, quem cria criança, quem ensina a criança num caminho de fé em Cristo e lá na frente, de repente, essa criança não continua crendo em Cristo, não demonstra fé em Cristo, a gente não pode dizer que o texto bíblico falhou, tá? Pelo menos não com base nesse texto aqui. A gente pode refletir em outras coisas, né? Tentar entender a teologia da aliança e outras coisas mais, que é um pouco mais profundo. Versículo 17. Preste atenção
e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração aos meus ensinamentos. Olha só, aqui parece que mudou um pouquinho, né? Até agora pareciam provérbios mais aleatórios, aqui parece que há um bloco conjunto, tá? Preste atenção e ouça as palavras dos sábios, aplique o coração aos meus ensinamentos, porque será agradável se você os guardar em seu coração e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Quero que a sua confiança esteja no Senhor, por isso hoje dou esta instrução a você mesmo. Por acaso não lhe escrevi 30 provérbios de conselhos e conhecimentos? Fiz isso para que você tenha certeza das palavras da verdade, a fim de que possa responder claramente aos que lhe fizerem perguntas. Então, olha que interessante, né? Aqui o versículo 17 começa uma nova sessão, tá? Até aqui o 16, aquela sessão mais aleatória. Agora aqui do 17 em diante, temos um prefácio do 17 ao 21, de um prefácio que vai apresentar, né, 30 provérbios, tá? Que aí, só que são provérbios que reúnem mais de um versículo, tá vendo aqui, ó, 2 versículos cada um, tá bom? Mas aqui, ó, já aqui no 19 já mostra um propósito, ó, quero que a sua confiança esteja no Senhor, tá bom? Todos os provérbios, como eu falei, desde o início lá, fala do temor, o princípio da sabedoria é o temor de Deus e tudo mais, tá? Então, o objetivo é esse, sem dúvida, é encaminhar as crianças no caminho do Senhor, conhecendo o Senhor, crendo em Jesus, vivendo a vida correta, etc, 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 etc. Mas a minha preocupação aqui é simplesmente o seguinte, que os pais não culpem a Deus se eventualmente seus filhos se rebelarem, se não demonstrar uma fé genuína em Jesus, etc. Tá? A gente tem que ter cuidado com isso. Bom, 30 provérbios. Vamos lá. Primeiro, não roube o pobre porque é pobre, nem oprima o necessitado no tribunal, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que os exploram. 2. Não faça amizade com quem facilmente fica irado, nem ande na companhia de quem é agressivo, para que você não aprenda os seus caminhos e assim fique preso numa armadilha. 3. Não esteja entre os que se comprometem e ficam por fiadores de dívidas, pois se você não tiver com que pagar, vão acabar lhe tirando até mesmo a cama em que costuma se deitar. 4. Não remova os marcos antigos que os seus pais colocaram. 5. Você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis, não estará a serviço da plebe. E aí a gente termina então a leitura do capítulo 22. No 23 em diante a gente vai ver a continuação desses 30 provérbios anunciados, tá certo? Um forte abraço, que Deus te abençoe e até mais, se Deus quiser.